resolvemos de ver que, dado o ponto inicial e ponto final da trajetória, a trajetória mesma, trajetória física, no intervalo dentro de ponto inicial final, está dado pelo mínimo de ação, que é integral pelo tempo dentro de momento inicial, momento final. Tá? E essa ação, então, tem mínimo, atende mínimo na nossa trajetória. Então, isso se chama princípio de mínima ação de Hamilton. E a função L que está aqui se chama lagrangiana. Então, resolvemos de ver que esse princípio de mínima ação é, na verdade, uma coisa bem natural. Então, o princípio aparece mais no jeito que a matemática própria deixa. Então, matemática restringe as nossas possibilidades para escrever qualquer lei de movimento naquela forma, com algumas considerações bem natural. E a hipótese mais forte, o postulado principal, é que a função lagrangiana, a função L, só depende do coordenadas e velocidade. Não tem dependência de outros derivados. Esse foi o postulado mais forte. Então, essa foi a parte primeiro. E no segundo parte, resolvemos de ver como achar aquela função de lagrangiana, e vimos que dá para achar a forma de lagrangiana se você assume alguma simetria. Então, simetria de espaço e tempo. Que, em caso de mecânica clássica, está dada pelo grupo de Galileu. Então, esse grupo que tem três componentes, o principal é o deslocamento deslocamento, rotação e também transformação de Galileu. Né? Transformação pelo sistema que faz movimento uniforme com velocidade constante. Se assumir essa simetria de espaço-tempo, já dá para mostrar que, em caso de uma partícula, um ponto material, determina a lagrangiana em forma mv² pelo 2. Tá? E vamos. Então, m, que é massa, então v é velocidade, v foi velocidade, e m é massa do nosso corpo. Então, o que é interessante é que a massa nós não
não precisaremos para postular que existe uma massa. A massa aparece na teoria como um parâmetro, naturalmente. E esse parâmetro, simplesmente, nós estamos dando o nome para esse parâmetro, porque essa é massa. E claro que tudo aqui depende da simetria que nós assumimos, o grupo de Galileu. E se pegar outra simetria, podemos esperar outro tipo de leis de física. E exatamente isso que acontece em várias teorias. Então, a teoria que temos no... E o que é bom também é que a equação de movimento realmente estão determinados pelo algum conceito matemático bem geral, como se fosse simetria. Então, nós não postulamos uma forma de equação, mas podemos derivar essa forma de equação de alguma simetria de tempo e espaço. Uma observação bem simples que podemos dar imediatamente é que massa está sempre positiva. Tá? É fácil para ver por quê? Porque a ação deve atingir o mínimo no trajetória. E como a ação é m pelo 2 integral de T1, 0 para T1, b quadrado, dt, ele só pode atingir mínimo em alguma trajetória para massa positiva. Se massa negativa, você pode sempre escolher trajetória na forma que esse vai ter menos infinidade. Tá? Então, por isso, massa é sempre negativo, sempre positivo. Também, claro, dá para ver que então massa positiva é também uma propriedade natural da teoria que surge de forma de estrutura matemática de equações e especialmente do fato que nós escolhemos mínimo e temos de simetria de espaço-tempo. Ok, vamos continuar então com essa teoria. A primeira coisa mais simples que podemos fazer é realmente derivar equações de movimento para uma partícula livre. Então, temos L igual m pelo 2 b quadrado, onde b quadrado é quadrado de velocidade, então isso é m pelo 2 x1 ponto quadrado mais x2 ponto quadrado mais x3 ponto quadrado, onde x1, x2, x3 são coordenados, tá? No espaço. E equação de Lagrange, sabemos que essa equação tem forma dt derivada pelo tempo, dl naquele caso xi ponto menos dl dxi igual a zero. Essa aqui é a equação que surge do princípio do mínima ação, derivamos na última aula, e vamos substituir essa L na equação, e dá para ver que L não depende do x, tá? Então esse termo vai ser zero. E dl por dx e ponto vai dar, por exemplo, pelo x1 ponto, vai dar 2 que cancela, então vai dar m x i ponto. Aqui. E mais uma derivada pelo tempo, como m é constante, então temos m x i 2 pontos igual a zero. E solução daquela equação que todo mundo sabe é constante mais constante pelo tempo. Então, já
dá para ver que o ponto material, um corpo, se não tem nada mais no espaço, só tem um corpo, ele vai se movimentar pelo uma reta com velocidade constante. E isso nós sabemos como a primeira lei de Newton. Um resultado bem simples e diretamente surge do que já sabemos. Agora, claro que cada sistema físico não é um ponto só, mas um conjunto de vários pontos. Então, vamos olhar para a questão se tem múltiplos pontos materiais. Ou vários pontos. Primeiro, então, vamos dar coordenadas para cada uma. Então, vai ter XA, XA1, XA2, XA3. Vamos considerar os dois pontos. Claro que para 3 ou mais pontos vai ter a mesma coisa. Etc. Se os pontos são muito distantes um do outro, ficam parte do espaço muito longe de um de outro, então eles é lógico para falar que não tem interação nenhuma dentro desses pontos, tá? E se não tem interação nenhuma dentro desses pontos, cada ponto pode ser considerado como um sistema isolado. Então, para esse ponto, vamos achar o Lagrangiano daquele tipo, mv quadrado pelo 2. E o lógico para pegar o Lagrangiano de sistema como se fosse a soma de todos. Então, ele de sistema. Então, vamos colocar primeiro. Sem interação. Sem. Então, em caso de sem interação, podemos pegar ele como soma desses termos para cada ponto. E claro que se se a ação atende o mínimo, cada termo também tem que atender o mínimo e então tudo está certo. Então, o que quer dizer é que naquela forma a equação de movimento vai dar a mesma equação para cada ponto material. Então, essa soma que temos para o conjunto de pontos materiais sem interação se chama energia cinética. Parte mais difícil. E claro, vocês podem derivar as mesmas equações de movimento, vão ver que cada partícula vai ter movimento ao longo de reta com
velocidade fixa, né? Isso é bem claro. Então, quando tem interação, como interação, já a situação mais complicada, principalmente o que podemos falar é, vamos pegar os mesmos T e colocar o tudo que está diferente do T no outro termo, com sinal menos, só convencional. Tá? Então, só do simetria, nós não podemos pegar muita informação sobre a estrutura daquele outro termo. E na verdade, para achar a estrutura desse termo, só de alguma maneira matemática, do simetria, etc., temos que entrar em outras teorias físicas bem mais profundas, tipo, por exemplo, no campos quânticos já dá para achar a estrutura de interação somente de simetria, né? Mas no mecânica clássica não permite disso. Então, o termo de interação está determinado ou experimental ou descendo daquelas teorias mais exatas. Né? E, em maioria de casos, U é somente a função de coordenadas. Sem velocidades. Tá? E, nesse caso, essa função se chama energia potencial. Então, esse passo então, bem simples. Então, o que fazemos, falamos que, como interação, a mais de T, que é energia cinética, vamos ter algum mais termo, e esse termo só depende dos coordenados de corpos, de pontos, e se chama energia potencial. Agora, se você assume essa simetria do espaço-tempo, grupo de Galileu, já pode ver que a energia potencial não pode depender, energia potencial não pode depender de cada de coordenada de cada um. Pode depender, essa simetria só permite dependência de diferenças de coordenados. E além de diferença, por causa de simetria pela rotação, ela permite só dependência do normas, de distâncias mesmo. Tá? Pelos dois corpos, ela depende só da distância de dois corpos, ou de dois corpos. Se tem mais, essa vai ser função de distâncias de cada ponto. Tá? Essa é por causa de simetria. Ok, então temos já ele na forma mais ou menos determinada e vamos escrever a equação de movimento para esse sistema. De novo, vamos colocar ele na forma aberta de novo. Então vai ter MA dividido por 2, XA1 ponto quadrado, XA2 ponto quadrado, XA3 ponto quadrado. Esse termo de T, primeiro termo de energia cinética. Esqueci de falar pelo sinal, que aqui
quando pegamos essa soma, o coeficiente de cada termo não tem que ser mesmos, tá? Porque a teoria não fala que o coeficiente aqui para cada partícula é o mesmo. Por isso, as massas de partículas podem ser diferentes. A teoria permite ter massas diferentes e isso que acontece na natureza. Né? De cada partícula pode ser massa, pelo menos nos corpos macroscópicos, cada corpo pode ter massa diferente. Então, temos a equação lagrangiana. Vamos escrever tudo pelo 2 pontos, que é mais fácil. E 3 pontos, 4 pontos, é, claro, a mesma coisa. Então, equação de movimento para ponto A. Vamos pegar equações de Lagrange com coordenada de corpo A de corpo A coordenada pelo eixo I. Isso é nossa equação geral e agora temos que substituir ele dentro dessa equação. Vamos ver aqui esse termo de L de x ponto AI só aparece do termo quadrado de x ponto AI quadrado, tá? Então, quando você pega derivada, os dois cancela aqui, só fica sua massa MA pelo XI ponto, tá? E esse termo de L pelo dxai, x sem ponto, só entra no energia potencial. Então, vai ter aqui menos du dxi. Então, substituindo tudo dentro, derivada vem pelo... E massa não depende do tempo, é parâmetro. Então, temos que 2 derivados aqui. Tem 2 menos pelo menos vai dar mais. E vai ter essa equação. Ou podemos escrever, colocar esse segundo termo para a direita. Temos equação naquela forma que todo mundo conhece, onde f é derivada daquela função de energia potencial pela coordenada e isso se chama força. Tá? Então, isso é exatamente o que se chama segunda lei de Newton, ou equação de Newton. Bom, E outra coisa interessante é... Então, vamos colocar essa força que... Aí. Se escrever a equação de Newton pelo segundo ponto, claro que vai ter a mesma coisa, só que A, em vez de A, você escreve B.
E o que é interessante é que esses dois forças, na verdade, essas duas forças têm relação dentro de força FA e FB. Tem relação dentro de força que força que é aplicada pelo corpo A e força que é aplicada pelo corpo B. Vamos ver isso. Então, para ver isso, vamos usar a fórmula de U. Então, eu coloco naquele quadro. Acho que dá para colocar só lá. Então, lembra que U é função, vamos colocar, de L. Não, L não é bom. Tudo bom. De L, onde L é distância de dois corpos. Ou, se escrever com todos os detalhes, vai ter xa1 menos xb1 quadrado mais xa2 xb2 quadrado mais xa3 menos xb3 quadrado. Tá? Então, se calcular a força de primeiro corpo, F, vamos colocar 1, para ficar um pouco mais exato. Então, FA1 igual menos DU dXA1, mas U é função de L. Então, vai ter menos DU de L dx1. Aquela regra para diferenciar a função complexa. E faltamos achar aquela derivada de L de xa1. Então, de L de xa1 é essa expressão inteira. Eu coloco estrela. Que essa expressão inteira está elevada no ordem 1 dividido por 2. Tá? Então, quando se faz derivada, vai ter 1 dividido por 2. Depois, toda a expressão de menos 1 dividido por 2. Tá? E derivada pelo xa1, que vai dar aqui 2 pelo xa1 menos xb1. Tá? Então, podemos escrever aqui 2 cancela de dois lados, então vai ter menos du dl. Aquela estrela com vamos colocar aquela estrela elevada no ordem 1 com raiz quadrado é exatamente L, então com menos isso vai dar xa1 menos xb1 dividido por L. Tá? E força para segundo ponto vai ter menos derivada pela coordenada B1. E tudo que temos que fazer é mudar 1 pelo B, A pelo B. Se nós vamos trocar A pelo B, vai ter porque trocando A pelo B nada muda em nenhuma fórmula. Então,
vamos chegar diretamente para o resultado se trocar A e B. E já dá para ver que é a mesma força, só com sinal negativo. Porque o único termo que está diferente é esse termo em cima. Como trocamos a posição, chegamos no sinal menos. E isso é exatamente a terceira lei de Newton. Que a força que, quando tem dois corpos ou mais, a força que um corpo aplica para outro é mesmo que a força que outro corpo aplica para primeiro, mas com outro sinal. Então, tudo. E já estamos vendo que a razão para essa segunda lei é exatamente a simetria de Galileu. Ok, acho que nós acabamos com parte teórico e agora vamos tentar fazer alguma coisa mais prática. Então agora vamos ver como obter equação de movimento para sistema específico. Então o que é muito além de aquele princípio de minimação está um pouco complicado matematicamente, porque tem que derivar a equação de Lagrange, depois, etc., até chegar na lei de Newton, porque outro jeito para começar é começar exatamente com a equação de Newton, mas a parte muito boa de princípio de minimação é que é muito fácil escrever equação de movimento com qualquer coordenadas. Em princípio, é mais ou menos claro, em maioria de casos, claro como escrever equação de movimentos com coordenadas quando cada ponto tem coordenadas no espaço-tempo. Mas, no prático, essas equações não são não tem forma muito usada. E muito melhor para achar equações com outros tipos de coordenadas. Por exemplo, ângulos ou distâncias relativas ou outra coisa. E a questão natural é se nós sabemos como escrever equação de movimento com um tipo de coordenadas. Como escrever a equação de movimento com outros tipos de coordenadas. E o princípio de minimação está dando resposta principalmente muito simples até trivial. Então, vamos, seja o dado um lagrangiano L, por exemplo, de 2 ou a mais componentes, pontos. Tá? Sabemos que o trajetório está determinado pelo mínimo de ação. Mínimo, e isso vai gerar a equação de Lagrange. Olha Lagrange. Então, tudo mais ou menos esse caminho claro. Agora, nós não queremos usar aqueles coordenados. Nós queremos coordenados qualquer, ângulos, distâncias. Então, vamos supor que essas coordenadas, XA, estão determinados unicamente em termos de coordenadas Q.
onde Q é vetor de coordenados generalizados. Então, Q, coordenados generalizados. Então, claro que se temos x, também precisamos x a ponto. Mas x a ponto é fácil obter. Tá? Agora vamos simplesmente colocar todos esses x dentro de Lagrangiana e vamos obter o novo Lagrangiano em termos de L que ponto, que é exatamente a mesma como Lagrangiana inicial, onde todos coordenados estão expressados. Todos xa e xa ponto estão expressados em termos de Q. E agora podemos pegar o novo ação, que é integral de nova Lagrangiana pelo tempo. E vamos buscar o mínimo. Então, a observação principal é que cada trajetória no espaço inicial, dado pelo coordenado xa e xb, está dando o mesmo valor de L como trajetória no espaço Q. Tá? Porque o valor de Lagrangiano é mesmo. E como o valor de Lagrangiano é mesmo, o mínimo vai ter atingido na mesma trajetória. Tá? Então, o princípio de ação para novo Lagrangiano e para Lagrangiano inicial vai dar o mesmo resultado. Tá? E como o resultado é o mesmo, sabemos que como obter a equação de movimento em termos de Q. Simplesmente temos que escrever a equação de Lagrange em termos de vetor Q. Vamos ver agora como fazer isso. Então, simplesmente a equação de Lagrange em novos coordenados vai ser aquele d dt, dl dq ponto, menos dl dq igual a zero. Tá? Então, o esquema é o seguinte. Primeiro, escreve para obter a equação de momento do sistema específica, primeiro acha o Lagrangiana no coordenadas no espaço, normalmente no espaço físico, onde você sabe achar aquela função. Depois, escreve essa Lagrangiana em termos de coordenados generalizados que você quer usar. Principalmente, você tem que pegar a Lagrangiana com o mesmo valor, só que escrito em termos de novos coordenados. E quando você tem essa função, aplica equações de Lagrange nessa forma. E resolve chegar nas equações de movimento. Então, vamos ver como fazer tudo isso no exemplo. Exemplo 1. Então, interação gravitacional entre dois corpos. Interação gravitacional.
Então temos corpo A, corpo B, exatamente que acabamos de escrever. Então temos no espaço corpo A, corpo B. Corpo A está determinado, tem espaço. Então corpo A está determinado pelo coordenados XA. E corpo B a mesma coisa. E sabemos que o Lagrangiana tem que ter forma de MA VA quadrado pelo 2 mais MB VB quadrado pelo 2 e menos de energia potencial, que depende só do distância. Agora, a interação gravitacional está determinada pela uma forma específica do energia potencial, quando ela está igual de menos algum coeficiente dividido pelo distância. Tá. Isso vai dar interação gravitacional quando constante igual aquela constante gravitacional pelo produto de massas de dois corpos. E exatamente a mesma forma de interação vai aparecer dentro de dois corpos com carga elétrica. Então, interação de dois cargas é quando K igual também coeficiente. Como se chama esse coeficiente? Tem um coeficiente, vamos colocar gama, não lembro qual letra está usado, pelo produto de dois cargos. Tá? Bem parecido. Então, a mesma forma de interação serve para dois tipos de interações. Mesma fórmula. Agora, a equação de movimento de dois corpos, já sabemos que os coordenados bons para escrever é coordenado que se chama o centro de massa e outra se chama posição relativa. Então, vamos escolher outros coordenados. Uma coordenada é posição relativa. Que simplesmente XA menos XB. E o centro de massa que é MAB, deve ser BXA, deve ser essa, não? Não.
1 e 2, 2. Desculpa. Certo. Então, como já tem Lagrangiana em termos de XA e XB, simplesmente temos que achar XA e XB em termos de L minúsculo maiúsculo e substituir no L. Só um passo simples. Vou pegar para não fazer muito cálculo. Então, temos que salvar essas duas equações em termos de XA e XB. E vai aparecer para XA, vai aparecer L mais M2, M1 mais M2, L. Vamos ver que isso realmente está certo. Coloca L aqui, vai ter MA XA mais MB XB. MB, e pelo segunda vai ter B AB. MB XA menos MB XB. Tá, tudo certo. Esses termos cancelam e esses juntos vão cancelar a parte embaixo. Dá para ver aqui essa fórmula, tá certo? E a fórmula para XB vai ter igual. Só tem que colocar A em vez de B. A menos. Vamos. Menos. Então, tá. Dá para você fazer o mesmo cálculo. Vocês vão achar que é a mesma coisa. E agora, para derivadas, vamos ter mesmas relações, porque são lineares. Para XA ponto, vai ter L ponto mais MB, MA mais MB, L ponto e XB ponto. Ok, em tudo temos que colocar tudo agora dentro de Lagrangiana. É um cálculo um pouco mais longo, mas vamos fazer de qualquer jeito. Então, vamos calcular separadamente energia cinética. Então, a energia cinética é MA VA, o que é XA ponto quadrado, assim, pelo 2, mais MB XB ponto quadrado pelo 2. Agora, o módulo quadrado, norma quadrado, pode ser calculado pelo produto escalar. Temos que calcular o produto escalar XA ponto pelo XA ponto. Então, simplesmente escrever essa expressão duas vezes.
Esse para o primeiro termo e para o segundo vai ter MB pelo 2. Tá, aqui estava B, não? Estava B e aqui vai ser A. E vamos abrir aquele produto e vai aparecer, primeiro vamos colocar R ponto. R ponto vai sair naquele jeito, com soma de massas. Agora, se você olha com cuidado, todos os termos com produto de R maiúsculo com minúsculo, eles vão cancelar em dois termos, porque cada produto aqui é a mesma coisa que um produto aqui, mas com outro sinal. Que vai ter MBMA, mas com menos, quando aqui aparece com mais. Então, não vai ter nada onde tem produto de 2. E no produto de 2 R's minúsculos, o coeficiente vai ser o seguinte. MA, MB... MA, MB pelo 2 B, então, A pelo A, momento. E se vamos abrir de forma mais exata. Então, R ponto pelo R ponto vai dar MA, MB quadrado pelo 2 MA mais MB quadrado embaixo. E o segundo termo vai aparecer MB MA quadrado pelo 2 MA mais MB quadrado R ponto. Tá. E agora, se somar os dois, você vai ver que em cima vai aparecer o termo MA mais MB, que cancela um termo embaixo. Tá? Então, no final, o que vamos ter é que a energia cinética igual desse termo. Então, vamos colocar M grande pelo 2 ponto quadrado e chamando o segundo termo M pelo 2, vamos ter aquela expressão onde M grande foi M1 mais M2, MA mais MB, que é massa total de sistema, e M pequeno está MA, MB pelo MA mais MB. Isso se chama massa reduzida.
reduzida. Bom, e finalmente a energia potencial tem forma bem simples naqueles novos coordenados, porque isso é simplesmente R minúsculo. Então vai ter menos que R. E finalmente temos L igual função de Lagrange com novos coordenados. Menos 1, então mais, vai ter mais que então esse é o primeiro passo que nós fizemos. Então nós escrevemos a mesma Lagrangiana, mas com novos coordenados. E agora, como temos Lagrangiana, podemos escrever equação de movimento e equação de Lagrange. Então, temos que pegar simplesmente essa Lagrangiana e escrever equação de Lagrange em novos, usando esses novos coordenados. Vou fazer isso rápido. Para fazer isso, vamos um pouco abrir essa equação, essa expressão. Então, vai ter R1 ponto quadrado mais R2 ponto quadrado mais R3 ponto quadrado. São 3 coordenados de centro de massa, mais 3 coordenados de posição relativa, e mais K, e como R é raiz quadrada de soma de quadrados, vamos escrever isso mesmo naquela forma. R1 quadrado mais R2 quadrado mais R3 quadrado elevado no menos metade. E agora, equação de movimento. Primeiro, vamos achar a equação de movimento com coordenados de R, de R, que de T de T, de L de R e ponto. Equação de Lagrange. Já dá para ver que ele não aparece sem ponto no lugar nenhum. Então, esse zero. Esse ponto, parte aqui, aparece como derivada de um dos termos na primeira soma, e vai ter M, R e ponto. E mais uma derivada pelo tempo vai dar M, R e 2 pontos igual a zero. E já sabemos que a solução vai ser RI, vai ter constante, mais constante pelo tempo. Isso significa que o sistema de dois corpos com interação, o centro de massa de dois corpos vai ter movimento pela reta com velocidade constante. Então, os dois corpos juntos, eles se movimentam com velocidade constante se olhar exatamente no centro de massas. E a segunda parte é equações em relação de
coordenados relativos. Então, vamos escrever a equação de Lagrange através de coordenados relativos. Agora, o primeiro termo é o mesmo, só que em vez de R maiúsculo, vamos ter R minúsculo, porque os termos são exatamente iguais, mas com uma massa, essa massa M que se chama massa reduzida. Então, o primeiro termo, esse aqui vai ter M, R e ponto. Então, o resultado vai dar M, R e 2 pontos. E de RI, temos que pegar o derivada desse termo. Menos, plus, menos, plus. Então, aqui vai ter K, então vai ter menos K, e derivada daquela toda parte pelo RI. Derivada significa que o primeiro vai ter menos metade pelo esse termo todo elevado no ordem menos 3 por 2 e depois derivada de termo próprio de RI quadrado, que vai dar 2 RI. Tá? Então, esse é só um exercício para pegar a derivada daquela expressão mais complexa. Então, temos o resultado final, M, R e 2 pontos, igual a força. Não, melhor, vamos escrever a forma normal, como eu escrevi. Aqui, plus, menos. M, R, I, 2 pontos. E esse termo vamos jogar no outro lado, como tivemos dois menos e menos, e vai aparecer mais um menos, porque foi jogado no outro lado. 2 vai cancelar, vai ter K, sem 2 e RI. E essa expressão inteira é o mesmo que R elevado no ordem menos 3. Ou, se escrever já no forma vetorial geral, a equação vai ter M, R, 2 pontos, igual menos K, R dividido por R cubo. E isso completa o nosso problema. Então, chegamos na equação de movimento para o sistema dos corpos, nos coordenados generalizados, então, coordenados de centro de massa e coordenado de posição relativa, temos duas equações já na forma final. Aqui vamos fazer 5 minutos de descanso, depois vamos continuar.
E o mesmo, vamos ver o que acontece com força gravitacional. Força na Terra. Então, em caso, quando você tem um corpo típico que nós estamos, tipo, corpo na superfície de Terra, então o massa desse corpo está normalmente muito menor do que massa de Terra. Então, vamos falar que MA vai ter o corpo, o nosso corpo, e MB é massa de Terra. Então, MA está muito menor do que MB. E nesse caso, o massa reduzida então, em caso estou falando sobre corpo em cima de Terra. Então, corpo MA e Terra com massa MB. Então, massa de corpo está bem menor do que massa de Terra. Então, massa reduzida, no diminuidor, não precisamos colocar A, porque a soma está aproximadamente igual de massa de Terra, MB. Então, M cancela, fica MA. Então, por isso, quando estamos considerando um movimento em cima de superfície de Terra, a massa que nós colocamos é massa de corpo mesmo. Isso é centro de Terra. Esse raio, R0 é o raio de Terra, e o nosso corpo está elevado na altura H, em cima de Terra. Então, a distância de 2, esse R aqui, como melhor escrever? Esse R é raio mais H. Tá? E no princípio, como H é muito menor do que raio de Terra, esse é sempre que nós consideramos, então isso mais aproximadamente igual de raio de Terra. Então podemos colocar tudo aqui ao lado direito. Então a equação final fica MA pelo R dois pontos, R0 é constante, então vai ter H dois pontos igual. E tudo isso vai ser, com essa aproximação, vai ser constante. Que está igual K dividido por R quadrado. Porque vai ter R0 em cima e R0 cubo embaixo, então eles cancelam, vai ter essa expressão. Agora, se você lembra que em caso de gravitação, K é constante gravitacional pelo massa de nosso corpo e o massa de Terra dividido por R0 quadrado.
Esse é H quadrado ou R0 quadrado? Não, olha, R é o soma de R0 mais H. Mas H é pequeno. Então, substituímos tudo pelo R0. Em cima e embaixo também. Mas nesse lado daqui? Esse lado daqui? Nesse lado daqui, temos segunda derivada. Então, derivada de R0 é 0. Então, não podemos jogar fora H, porque vai ter 0. Então claro, né? E o que está escrito aqui está igual menos GMA, tá? Onde o G minúsculo significa está determinada pela expressão que só depende do parâmetro de Terra. E essa é a aceleração gravitacional. Aquele 9,8 metros pelo segundo quadrado. Tá? Então, pelo um corpo em cima de Terra, MA cancela, então você tem equação de movimento para a coordenada vertical H igual a menos G, e outra consideração, então essa é a equação de movimento, e outra consideração que aquela expressão pode ser, podemos obter essa expressão se U, energia potencial, está determinado pelo MA/GH. Na verdade, essa expressão é a aproximação do U desse tipo, que pode ser obtido no mesmo jeito, mas de qualquer jeito dá para ver que se pegar o Lagrangiana em forma de MAH ponto quadrado pelo 2 menos MAGH, a equação de Lagrange vai dar exatamente essa expressão. Por isso, essa é a fórmula de energia potencial está usado sempre para o movimento na superfície de Terra. Ok, o segundo exemplo, vamos ir para lá. É o exemplo bem famoso, se chama pêndulo. Pêndulo. Tá? Um pêndulo é o sistema de uma massa M que está montada em cima de com uma distância certa, uma distância fixa, L em relação de ponto de suporte. Né? Então, L é fixo. E como distância é fixa, pode ser um pedaço de pau, por exemplo. O corpo pode ter movimento só
pelo círculo. Então, claro que a coordenada generalizada, vamos colocar para que é bom para usar aqui é o ângulo, tá? Não é coordenados de ponto, mas só o ângulo, porque o ângulo determina já todos os coordenados do sistema. Como escrever a equação de movimento? Temos que achar a lagrangiana, que é mv quadrado pelo 2, menos, então, essa energia cinética, menos energia potencial. Então, se vamos colocar o campo gravitacional aqui, sabemos que deve ser menos mgh. Ainda agora temos que escrever todos esses termos. Não tem diferença em qual, para determinar a lagrangiana, não tem diferença em qual termos nós escrevemos energia cinética e energia potencial, porque só o valor de ele que tem importância. Mas para escrever a equação de movimento, temos que dar a expressão em termos de variável de ângulo. Então, temos que achar a velocidade e temos que achar a altura h do nosso ponto, do massa. Então, vamos colocar 0 aqui. Tá? Ou 0? Não, deixa. Vou ver para que vamos usar várias vezes onde tem 0. E 0 vamos colocar embaixo. E vamos começar com velocidade. Velocidade, claro, o que é velocidade? Velocidade está igual de tamanho de pêndulo pelo velocidade angular. Tá? Bem claro que a velocidade sempre é igual L φ ponto. Na verdade, pelo módulo. Tá? E posição vertical, se medir essa posição do 0, colocando 0 aqui embaixo, uma trigonometria simples vai dar o seguinte: essa vai ter L pelo 1 menos cosseno. Não? Cosseno. Porque essa distância é cosseno, então essa vai ter 1 menos cosseno. Tá? Então, chegamos no lagrangiana, que é m L quadrado pelo 2 φ ponto quadrado menos mgl 1 menos cosseno φ. E equação de movimento é a equação de Lagrange. Então, d dt, dl, única coordenada que temos aqui, φ. Então, todos os derivados vão ser calculados pelo φ. dl pelo dφ ponto é m L quadrado φ ponto, tá? Desse termo, e o derivado pelo φ vai aparecer aqui, então o sinal é mais, mas derivado de cosseno vai dar menos. Então, dessa parte vai dar menos mgl seno φ. E juntando tudo, vai aparecer ml quadrado segundo derivado do φ. Sinais cancelam.
M, G, L, seno φ igual a 0. Ou Φ ponto mais G dividido por L, seno φ igual a 0. Tá? Pronto. E o último exercício, o último exemplo vai ter um pouco mais complicado. Mas que vamos usar no futuro é o mesmo pêndulo, mas em caso quando o ponto de suporte não é fixo, mas faz movimento. O desenho é o seguinte. Vamos colocar o pêndulo, fixar em algum lugar, e essa parte de suporte vai fazer um movimento vertical, mas movimento vertical na forma prescrita, que vamos saber a função, e vamos pegar assumir que a coordenada do suporte vai ter menos só para ter a fórmula mais bonita. Então, o suporte vai ter movimento vertical seguindo aquele lei. Então, o movimento vertical harmônico. Então, vamos escrever a equação de movimento. De novo, tem só única variável que pode determinar a posição de massa em qualquer momento. É esse ângulo. Tá? Não precisamos de nada mais do que ângulo. Então, se sabemos cada momento de ângulo, sabemos onde tem o corpo. E vamos, como antes, vamos adicionar o campo gravitacional. Como achar a equação de movimento? Esqueci de escrever aqui esse exercício 3, não? Exemplo. Não, exercício é quando vocês fazem. Né? Exemplo 3. Então, equação, temos que achar a lagrangiana primeiro. Esse é mv quadrado pelo 2 menos mgh, a mesma coisa. Só que agora o v e h são um pouco diferentes. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a referência naquela ponta embaixo. Então, vai ter raiz x horizontal e raiz y vertical. Velocidade do nosso ponto, ela está igual velocidade do ponto em relação de se o seu suporte não tem movimento nenhum, a velocidade vai ter igual φ L φ ponto, tá? Então, a velocidade pelo coordenado x vai ter L φ ponto, como esse ângulo é φ pelo cosseno φ. E a velocidade em coordenado y vai ter L φ ponto no seno. Tá? E agora,
vamos lembrar que temos ainda o movimento de suporte vertical, que estou mudando velocidade só para componente vertical. Então, temos que adicionar velocidade vertical, então, derivada daquela expressão. Então, assim que menos aparece. E vai ter A ômega seno ômega t. A ômega aparece por causa de derivada. Esse nós achamos. E agora temos que achar também coordenada vertical H. De novo, sem movimento de suporte. Vai ter aquela expressão como antes. Ele 1 menos cosseno φ. E temos que adicionar esse termo por causa de movimento de suporte mesmo. E agora tudo está escrito em termos de φ ponto. Então, se colocarmos tudo dentro de Lagrangiana, vai ter Lagrangiana já pronto para escrever a equação. Então, vamos colocar tudo dentro. Então, isso vai ter m pelo 2. V quadrado é soma de 2 quadrados. Então, vai ter L quadrado φ ponto quadrado cosseno quadrado φ mais L φ ponto seno φ quadrado menos mgl menos mg pelo h, que está tudo isso. Então, L 1 menos cosseno φ menos a cosseno ômega t. Bom, né? E, finalmente, vamos abrir essa expressão. Para receber alguma coisa mais simples. Então, está certo que eu escrevi? É. Então, bom. Então, vai ter... Vamos abrir esse quadrado. Esse quadrado vai dar seno quadrado que cancela... que, como esse cosseno, vai dar 1. É. Então, o primeiro termo vai ter m pelo 2, L quadrado, φ ponto quadrado. Depois vai ter termo que aparece de 2 vezes de produto de 2 desses termos. Então, 2 cancela aqui, vai dar m a L ômega φ ponto seno φ pelo seno ômega t. Mas vai ter esse ponto, esse termo aqui, que está igual de m pelo 2 a quadrado, ômega quadrado, t, e depois vários termos daqui, e que vamos separar aquele termo com cosseno, que vai ser mg L cosseno φ, e vai ter mais 2 termos, que é menos mgl e mais mg a cosseno ômega t.
Por enquanto o lagrangiano está bem grande, mas vamos lembrar aquela observação, tá? Que a função de Lagrange pode ser determinado se adicionar qualquer função derivada pelo tempo de qualquer função de tempo e coordenadas, não muda nada. Lembra que na última aula observamos isso. Então, por exemplo, qualquer função de tempo que não depende de quê, pode ser adicionada na função de Lagrange. Não vai mudar nada. Então, esses termos onde só tem somente tempo e não tem quê, podemos jogar fora. Eles simplesmente, você pode deixar eles lá e escrever a equação de Lagrange e eles vão desaparecer, mas em vez de fazer esse trabalho extra, podemos jogar fora eles desde o início. Tá? Sempre, quando você olha na função de Lagrange, se você vê que tem algum termo daquela forma, pode jogar ele fora, porque ele vai cancelar na equação de Lagrange. Então, temos só 3 termos, e agora vamos escrever a equação de Lagrange. D dt, dl de φ ponto, igual a 0. Tá, essa expressão é um pouco longa, então d dt derivada pelo φ ponto. Φ ponto tem aqui, então 2 cancela, vai ter ml quadrado φ ponto. Tá? E φ ponto tem aqui, então vai ter tudo além de φ ponto. Tá? E não tem φ ponto aqui, então acabou. Menos dl derivado pelo φ. Φ tem aqui. Vou colocar. Φ tem aqui e φ tem aqui. Então vai ter menos aquela parte m a l omega φ ponto cosseno φ seno ômega t. E daqui, esse mais com menos e com mais ou menos quando pega a derivada de cosseno, então vai ter mais, né? Mais m g l seno φ igual a 0. Última em força para abrir essa derivada, então vai ter ml quadrado φ 2 pontos, tá? Derivada entre aqui, e aqui temos 2 termos, na verdade, temos que derivar o seno primeiro e seno segundo, então vai ter mais m a l ômega cosseno φ no φ ponto, esse derivado de seno pelo tempo, e pelo seno ômega t, mais o mesmo termo, mas com o segundo seno derivado, então vai aparecer ômega 2 vezes aqui, tá? Então vai ser seno φ cosseno ômega t. Essa derivada de segundo. E
temos aqueles últimos termos, MAL, ômega, φ ponto, cosseno φ, seno ômega t, mais MGL, seno φ igual a zero. E esses dois termos cancelam. Então, chegamos na última equação, que é ML quadrado φ 2 pontos, mais MGL, putz. Eu vou escrever primeiro o que tem, e depois igual a zero. E vamos dividir tudo pelo aquele LM quadrado. Então, a última forma vai ter F2 pontos, mas aqui vai aparecer G pelo L, e também seno φ vai ter de fora. E o último, tudo certo? Vai ter 1. Esse 1 vai dar o último termo e o primeiro vai mais, não? Vai dar a... Eu já vou colocar o resultado, isso já questão aritmético para ver que está certo. Ele... Está pronto. Então, essa é a forma como você pode escrever equações de movimento. Parte boa dessa forma é que ela está totalmente técnica. Tá. Pergunta, esse segundo termo ali, na hora de fazer o produto, ficaria G com A? Nada. Essa aqui, esta daqui tem ômega quadrado temos, cosseno temos, tá? Mas não tem no G. Não tem... não tem G. G... Não tem G. G deve ser embaixo, não? Sim. Parece. Vamos ver aqui. Deve ser, não? Pelo... Aí até dá para ver pela dimensão, né? Tá certo. Obrigado. Então não tem ele, então não? Sem ele, não? Porque esse metro pelo segundo quadrado é o mesmo segundo quadrado. Bom. Então, esse método é bem técnico. Então, você escreve equação... Primeiro, você pega o Lagrangiano, a função de Lagrange, na forma que... naqueles termos onde você sabe melhor achar essa função. Ela tem parte de energia cinética, que simplesmente soma de massas pelo quadrado de velocidade, e o termo de energia potencial, que determina interação em tal termos onde você sabe escrever. Depois você expressa essa função em termos de coordenados que você quer usar,
e simplesmente substitui tudo na equação de Lagrange. Então, boa parte é que esse esquema está totalmente técnico, porque tem também outras variantes. Por exemplo, você pode ver qual forças em cada, por exemplo, com que ângulo você pode já usar a consideração com momentos, etc. Mas pelo menos quando o sistema está bem complicado e grande, esse método sempre funciona bem, né? Porque pelo menos você está mais certo para não fazer erro naquele caminho. Então eu vou dar alguns exercícios. Esses primeiros exercícios estão relativamente simples e principalmente pelo que você tem que usar é fazer todo com cuidado, para não fazer erro no sinal ou alguma coisa. Então, vamos aos exercícios, tá? Exercícios, de vez em quando vou dar exercícios para você fazer em casa. Você pode entregar qualquer momento que você quer, pode ser no segundo aula, pode ser no final, e principalmente quem quer ter a nota, esses exercícios vão dar parte da nota. Tá? Exercício é o seguinte, então achar equações de movimento. Para o seguinte sistema. Primeiro é um pêndulo invertido. No campo gravitacional e a coordenada generalizada usa a coordenada de ângulo em respeito de posição vertical. Tá? Segundo, vai ter um pêndulo. Já vamos pegar um pêndulo normal. Só que a massa que vamos colocar no final ela não vai ser presa. Tá? Ela pode movimentar para cima e para baixo. Tá? Então, nesse pêndulo, você vai ter dois coordenados. O ângulo e o segundo coordenada vai ter posição. Vamos colocar qual número? Pode ser. Vai ter H não. X, tá bom? Posição daquela massa nesse eixo. Tá? Então, coordenados φ e x. E a primeira força vai ter campo gravitacional e a segunda força vai aparecer pelo mola. E o dica é o seguinte, que energia e potencial vai ser igual de mgh, essa de gravitação, e menos, que eu escrevi, não, a mais, não, mais C dividido por 2 x menos x0 quadrado. Small. Onde x0 é um ponto direito. Então vai ter dois coordenados.
esse já é mais complicado, né? Parte de gravitacional, parte de mola e você precisa achar mais energia cinética e derivar equações. C é constante, tudo constante. Essa é constante de mola. Constante de mola e gravitação. E a última, eu vou dar 3, porque essa parte do escrever equações de movimento é relativamente fácil, mas é bom saber como fazer. E saber como fazer, principalmente para fazendo vários. Então, terceira vai ter um pêndulo simples. Então, tem só coordenada de ângulo com campo gravitacional. E a única coisa que o movimento, o suporte vai ter movimento harmônico horizontal. O suporte está tremendo assim e pêndulo movimento. Pelo menos assim, acho que já vai ter bem claro como escrever equações de sistema explícito. Né? O primeiro problema, ele tem uma solução igual a do pêndulo do exemplo, não? Porque se você parar para pensar, se a hash for fixa, rígida que diga, ele pode... Ele pode, mas o coordenada φ é diferente. Ah, certo. Tá? É quase a mesma coisa, só que para... Mas aí também ele vai... Isso é bem totalmente trivial. Tá? É totalmente trivial, só que eu estou dando essa primeira porque para não ter choque chegando na segunda. Tá? Assim. Bom fazer uma vez do seu mal, depois fica mais simples. Primeiro é realmente totalmente trivial, mas bom começar com alguma coisa simples. Então, até o próximo.